Então, assim, eu acho que essa sempre foi a tese central dessa discussão do fórum, e me alinha e me corrige se eu estou tendo alguma percepção parcial, né? E, e aí, assim, várias leituras, né, Fernando, diagnósticos, do ponto de vista da dificuldade da aterrissagem, é, é longo esse debate, e quando a gente olha especificamente o produtor, a gente sempre comentava, mas por que o produtor ele não se apropria do processo tecnológico? É uma questão de dinheiro? E aí sempre eu insistia, né, que falar que não é dinheiro, porque existe recursos de prateleira nas instituições financeiras com juros mencionados, etc., que o produtor pode se apropriar disso. A extensão rural, ela também existe, bem ou mal, articulada ou não, inclusive da ótica privada, a condição de fazer uma extensão da tecnologia para o produtor, seja pelas Aster, seja pela própria rede privada, também existe, então sempre teve essa discussão. E outra percepção de urgência do fórum é a necessidade de nós, atores aqui da Amazônia, percebemos a ameaça que a gente está vivendo, e é fato, né? A percepção do mundo, que eles não conseguem enxergar que é possível uma produção de alimentos na Amazônia, dos modelos tradicionais, sem que haja destruição. E o que é fato, se a gente manter as técnicas de produção tradicional, isso é absolutamente verdadeiro, eles estão corretos, né? E há uma insistência também da gente aproveitar toda a biodiversidade, toda a riqueza que é a Amazônia para desenvolver novos produtos, né? Outra insistência e visão que traz o Fórum do Futuro. Então, eu acho que isso aqui situa a página, e aí houve todo aquele esforço aí do Fernando, do Fórum, das reuniões, qual que era a tese, né? Se a gente cria essa rede colaborativa com um polo experimental, 5 fazendas, 20 fazendas, através do exemplo que a gente conseguiria motivar ou criar aí ou despertar do produtor, da sociedade, e ao mesmo tempo, isso com uma rede colaborativa de relevância academicamente, para demonstrar isso, criaria um diálogo com a sociedade e uma demonstração para a sociedade da tese de que a produção ela pode se dar na Amazônia a partir da incorporação do processo técnico-científico. Isso vai agregar renda, agregando renda o produtor ele tem condições ou a base econômica para poder reverter os passivos ambientais dele e mudar a visão que ele tem em relação à pressão sobre a floresta, e aí também se dá o desenvolvimento socioeconômico da região. É claro que a gente ainda tem uma outra questão toda, que é a oportunidade da Amazônia de desenvolver novos produtos, novos mercados. Os sabores da Amazônia são incríveis, exóticos, enfim, mas essa é outra pauta, né? E nós, assim, não conseguimos avançar, ou não avançamos aos passos que seriam desejáveis. Eu acho que aí isso gerou uma ansiedade para todos nós, porque como vinha construindo aquele modelo colaborativo, da rede colaborativa, dos pesquisadores, né, aterrissando o conhecimento naquelas propriedades experimentais, o Museu do Futuro também, que é algo fantástico, tudo isso, a gente chega na questão orçamentária, financeira, e foi feito um esforço aí de escrever esses projetos, e aí não deu esse passo, ou ainda está muito lento tudo isso, né? Bom, por que eu pedi essa conversa com vocês, né? Eu fiz um comentário, né, lá durante a reunião de domingo, né, e eu acho que tem aí uma oportunidade de fazer uma grande conexão. E aí, a questão financeira, e aí por isso que eu falei que eu conversei com o meu conselho, eu estou aqui autorizado a conversar com vocês, eu acho que tem aí uma, uma oportunidade interessante. Como eu falei, a gente não ficou parado. A gente provocou aqui vários atores, desde a universidade, com conversas, viu, Fernando? A SEDAM, técnicos, pessoal da Embrapa, pessoal da Emater, né? Por que o produtor ele fica naquela inércia, vamos falar assim? E aí, ontem, no lançamento do Plano Safra, um dado impressionante, que 0,5% do valor adicionado ao PIB do agronegócio, perdão, 52% do valor adicionado ao PIB do agronegócio, se dá em 0,5% das propriedades brasileiras. E a gente tem 50% das propriedades brasileiras com renda abaixo de 2 salários mínimos. Então, é impressionante esse número.
e é difícil a gente imaginar em sustentabilidade um universo tão grande de produtores que ainda estão ao nível de subsistência. Enfim. Bom, mas como que seria, então, uma oportunidade de falar assim, o que ocorre com o produtor, e especialmente na Amazônia? Nós aqui temos o ônus, ou, enfim, ônus porque é a percepção de quem está como proprietário, de que 80% a gente tem que preservar. Então, a gente tem uma dificuldade de escala muito grande, até do ponto de vista do território. Você imagine uma propriedade que você ocupa 20% dela, você tem 80% de preservação de mata, para depois ter outra propriedade para você ocupar mais 20%. Inclusive, você reunir essa produção, tudo, é um desafio muito grande. A Amazônia tem seus desafios, é uma questão. E sempre o produtor viu essa questão como um ônus. Então, o que ocorreu? Tem vários produtores que tem lá a APP que tá destruída, o cara cria os boizinhos dele, ele não abre mão de ter a APP dele desmatada, porque ela é mais úmido, chega na época da seca, ele joga o gado lá, porque é muito baixa a tecnologia dele, está praticando extrativismo. E ele também tem a seguinte desconfiança, a nossa legislação é confusa, a própria aplicação dela também do Código Ambiental tem seu desafio, então ele olha assim, olha, eu não vou fazer isso, porque amanhã, de repente, muda a legislação, e ocorreu isso, por exemplo, quando antes do Código Ambiental, no caso da Amazônia, você tinha uma brecha de 50%, e alguns fizeram um pouco a mais, e aí quando veio a legislação, ela de certa forma, ela anistiou quem tinha até 4 módulos fiscal, não precisando da reserva legal. Então, aquela pessoa que tinha feito certinho, que era o que tinha na legislação na época, quando veio o Código Ambiental, com essa listinha para as pequenas, para as menores propriedades, isso gerou também esse sentimento de que eu não vou cumprir o Código Ambiental, que amanhã vai mudar de novo. Então, enfim, esse é o caldeirão que a gente está inserido, e a gente tem que olhar de forma muito pragmática o desafio que causa na percepção da sociedade que aqui está inserida, tanto do ponto de vista de processos extrativistas, que limitam a geração de renda, isso é um problema para a questão da sustentabilidade e a pressão sobre a floresta, como também do olhar que esse produtor, que essa sociedade tem, dessa confusão que é a questão temporal, e a gente também tem momento agora, né, da própria atuação do órgão ambiental, entra Bolsonaro, enfim, é uma loucura isso aqui, é uma loucura, e também, tem muito bandido aqui também existem pessoas que não têm nada, e que não tem nada a perder, portanto, e que se aventuram, sim, em processos ilícitos, legais, mas isso é caso de política, polícia é outra história, né? Pessoal, desculpa, eu não sei o tempo que vocês têm, eu vou falando muito, e às vezes posso ser não muito objetivo. Fica tranquilo, estamos Tá aqui bom. te ouvindo, o tempo que você tiver é o nosso, tá? Perfeito, então tá. Então, a partir do ano passado, se criou um mecanismo dentro da nossa legislação de uma propriedade poder vender o serviço ambiental dela, através da CPR Verde. Isso virou uma corrida ao Velho Oeste das empresas tentando ter uma metodologia para poder inventariar a propriedade e assim emitir uma CPR Verde. A certificação, tem empresas no mercado que faz certificação, né? Mas há uma tremenda corrida de empresas buscando aí clientes para poder apresentar uma metodologia que faça a mensuração da propriedade. E aí a gente também veio acompanhando bastante isso daí, algumas empresas a gente já fez algumas reuniões, e são metodologias, algumas entendem que, por exemplo, um plantio direto, ela gera crédito de carbono, que sequestra, se você usa, por exemplo, algum componente biológico, como para o risóbio, enfim, tem várias métricas, né? Sem falar a questão da floresta em si também, do crédito, ou do estoque do carbono que ela tem na floresta, que é a área de APP, área de reserva legal, e também o serviço ambiental, tem alguma metodologia que estão medindo a fauna que existe naquele ecossistema, a questão hídrica, e também uma CPR verde turbinada, porque ela tem um componente aí muito interessante do serviço ambiental daquela propriedade. Esse é um argumento muito forte para tocar o produtor. O dinheiro é um argumento muito forte. Porque, veja, o conhecimento técnico-científico está na prateleira. A rede para fazer a extensão desse conhecimento, bem ou mal, também existe, inclusive do ponto de vista privado. A questão do recurso para você fazer uma recuperação
do passivo ambiental também existe com condições interessantes, não só do ponto de vista de financiamentos, com juros subvencionados, como programas também que dão uma subvenção nesse investimento, né? Isso está numa ponta. A outra ponta é essa corrida aí ao oeste de quem vai vender o serviço ambiental, né? E aí essa legislação, ela vem, aí se aperfeiçoa, uma discussão global, né, de acordos, enfim, umas 3 semanas também outra medida provisória que trata aí de uma espécie aí de uma, eu não vou saber explicar muito bem o mecanismo, mas do ponto de vista das empresas ou dos processos produtivos que geram emissão de carbono, como que a gente teria o nosso mecanismo de compensação disso. Muito bem. Bom, Márcio, Fernando e Cláudia, como que eu acredito que vai acabar desdobrando isso, né? Os grandes produtores serão os grandes beneficiados. Uma Mage, por exemplo, que tem 500 mil hectares de lavoura, não sei quantos milhões de hectares de floresta, grandes grupos, né? Eles vão contratar as empresas, vão inventariar o processo produtivo, vão levar ao mercado e vão captar isso aí. Eles já têm condições e fazem processos sustentáveis, né? Isso não vai chegar ao pequeno produtor, nós estamos falando daqueles 50% das propriedades brasileiras e que vivem com menos de 2 salários mínimos de renda. Porque, imagina a Amazônia, você fazer essa loucura, inventariar isso, ou vai demorar para chegar, né? Eu acho que aqui tem uma grande oportunidade. Eu vou falar por que oportunidade, e tudo vai se conectar, Fernando, e aí a gente vai chegar num algo interessante que a gente está imaginando, né? Vocês são ponto de referência e de conexão. Nós temos capilaridade, enquanto Sicoob. 95 mil associados. E a missão do Sicoob é conectar, o propósito é conectar para gerar prosperidade, conectar pessoas, claro, corrigindo distorções no ponto de vista financeiro. O que eu imagino? O Fórum do Futuro, ele poderia ser o patrono para a gente tentar buscar um parceiro para apresentar uma metodologia para a gente não só inventariar o universo de produtores que já implantaram processos produtivos com característica sustentável, para que isso gere um mecanismo de crédito de carbono, ou o que de fato eu acho que é a oportunidade que nós temos, é que a oferta do crédito venha já casado com esta mensuração do serviço ambiental. Então, veja, ofertar o crédito, mas aí nós estamos falando em ofertar o crédito do ponto de vista da transferência de processos tecnológicos que a gente vai eleger. Reforma de pastagem degradada na lógica do programa ABC, agricultura de baixo carbono, só que com componente florestal. Então, esse é um pacote. Quem vai coordenar o processo técnico disso aqui? É o Fórum do Futuro. Então, o Fórum do Futuro tem um coordenador, que é exatamente o que o Fernando já desenhou e já tinha apresentado, né? Implantar pasto-floresta, né? Com a coordenação do Fórum do Futuro, e aí a rede de assistência técnica é aquele que o produtor quiser. Só que nós estamos falando no processo que eu tenho dinheiro para isso. Isso vai estar dentro do circuito do crédito. Então, tem dinheiro para isso. A gente vai remunerar os atores para isso, né? Diferente daquela dificuldade que a gente estava de ter um financiamento para o polo, para as fazendas experimentais, aquele desafio da rede colaborativa. Nós estamos falando em realmente desenhar um projeto aqui. Então, vamos lá. Produtos de prateleira, por exemplo. Existe uma imensidão de pastagem degradada que o produtor vive com subrenda e que, para manter o processo produtivo dele, ele precisa de estar ocupando a área de APP, do rio, degradando a condição hídrica desse ambiente. Muito bem, então a gente tem este produto, que não estou inventando nada, já está aí, a tecnologia está dada, mas nós estamos falando, então, de ofertar este produto crédito. Por exemplo, plantação de reforma de pastagem componente arbóreo, florestal. Isso é o Fórum do Futuro. Quem está fazendo isso é sobre a bandeira do Fórum do Futuro. Vocês que estão conectando os atores para isso. Então, alguém na arte vai ser o coordenador deste programa, para assistir os técnicos extensionistas, para alinhar os técnicos extensionistas. E quem que é o técnico extensionista? Isso já ocorre, já tem uma rede disso hoje, que é a Embrapa,
não Embrapa exatamente, mas Emater. Emater, quando algum produtor quer fazer um projeto para implantar uma agricultura ABC, ele vai lá na Embrapa e pede o pacote tecnológico, apresenta para o banco projeto, ou vai na rede privada. Então, continua a mesma lógica já existente. Isso já existe, já está funcionando. O que nós estamos falando é apenas uma conexão, né? Então, nós estamos conectando com uma coordenação para estar alinhada o modelo, os modelos para a nossa região, né? Muito bem. Agora, qual que é a diferença e a oportunidade que nós temos nisso? Este crédito, ele tem que vir junto com um convênio com a Sedan que o Fernando já desenhou e que se mostrou muito interessante para que a Sedan, ela libere a licença disso aí, para a pessoa implantar, ou a dispensa, dependendo do processo produtivo, mas que analise o CAR desta propriedade, o cadastro ambiental, aprovando o projeto de recuperação ambiental, o PRA. Por que a gente precisa, junto com o processo produtivo, analisar o CAR e aprovar o projeto de recuperação ambiental? Para que a gente também oferte para esse produtor este pacote tecnológico. Quem está conectado? A rede colaborativa, que também vai coordenar, por exemplo, as meninas do IFRO, a implantação da floresta na APP. E vários atores que também têm no território aqui que vão fazendo isso da mesma forma. O produtor, ele pode contratar o agrônomo, a pessoa que está na propriedade. Mas nós temos uma coordenação, né, é um processo colaborativo, este componente ambiental que é a recuperação do passivo dele. E olha que interessante, ao fazer isso, processo produtivo, reforma de pastagem, dentro do que a preconiza, por exemplo, ABC com componente arbóreo, eu gero crédito de carbono. Gero crédito de carbono. Muito bem. Ao implantar o PRA, eu também gero serviço ambiental. E aí eu venho com a outra ponta, eu preciso de um parceiro, e esse parceiro não pode ser uma empresa privada, uma Seidor espanhola, tem que ser a nossa academia, eu imagino, né? Para nos dar uma metodologia para inventariar o serviço ambiental. Porque ele acabou de fazer um processo tecnológico que vai dar sustentação econômica, tripé, aspecto econômico, ou seja, se apropriou do conhecimento na prateleira, implantou o PRA, isso com convênio com a Sedan, para a gente não ter idas e voltas, a gente tem uma força-tarefa nesse sentido, rede colaborativa, coordenando o que já existe aqui, que são agrônomos, essa rede existe, para poder a pessoa implantar o processo econômico e recuperar a questão ambiental. Metodologia para poder inventariar o serviço ambiental e o crédito de carbono dele. Por que eu falo metodologia? Exalc, Unesp eu já sei que tem alguma coisa nesse sentido, porque aí nós podemos ter a nossa academia aqui, os IFRO, os alunos de engenharia ambiental, indo a campo inventariar, por exemplo. E aquilo também que precisar, a gente colocando empresas para fazer. Então, a gente traz também o aluno, o jovem, tira daquele ambiente, às vezes, acadêmico, que está só discutindo, militando contra o capitalismo, né, e traz ele para a realidade do mundo e para participar do processo construtivo dessa sociedade. Então, a gente cria uma conexão com a academia, eu acho que nesse aspecto do inventariamento do processo ambiental, e também a oportunidade da questão da extensão, né, então, de repente, e aí a gente está falando de várias pessoas para fazer extensão rural, né. Por que a gente é algo muito interessante isso? Vejam, uma vez que eu inventariei, esse que é o chamariz do produtor. É o dinheiro que está nisso aí. Cara, está aqui, o produto é esse, né? O pacote é esse, né? Então, você quer? Você topa? E aí a gente vai discutir com a sociedade isso. Discutir com a sociedade. E a questão do produtor enxergar valor na questão ambiental que ele tem na APP, na reserva legal. Só que quando ele implantar o processo tecnológico, se torna óbvio. Aí não é mais o dinheiro, ele já entende que o serviço ambiental presta serviço para ele. Por exemplo, eu uso ILP há 10 anos, então, para mim, é óbvio que eu não tenho nenhum sentido meu boi nem chegar perto da água. A partir do momento que você se apropria do conhecimento, você entende a questão ambiental. Se eu estou extrativista, não adianta, o cara vai matar a arara, vai derrubar a árvore, vai colocar o boi na APP, não tem lei que proíba, cigarro você pode colocar qualquer lei, continua o tráfico, continua o contrabando, enfim, né? Esse circuito é um circuito que a gente consegue ter recurso para toda a cadeia. A gente está falando nada que não tenha condição de colocar recurso. O processo de inventariamento,
Alguém tem que suportar isso. Então, nós, Cicobi, que eu falava da conversa com o conselho, a gente tem um recurso de 20 milhões no FATS que pode suportar isso. Até 20 milhões nós temos nesse projeto. Então, ele poderia suportar o inventariamento até o momento que a gente emita a CPR verde, leve para a securitizadora, passe, claro, antes passe pela certificadora, depois para a securitizadora para a gente emitir isso para o mercado. Então, a gente pode suportar toda essa cadeia. O produtor não precisar desembolsar. Hoje, o produtor tem que desembolsar muito para poder acessar esse mercado. E é o grande vai fazer. Eu fiz uma cotação, mandei algumas propriedades mandei a propriedade nossa para poder fazer um levantamento de custo, é muito caro, muito caro, muito caro. Então, o produtor não tem condição. Nós, quase poderíamos suportar essa parte do inventariamento, para inventariar isso. E aí, uma vez que leve ao mercado, a gente remunera toda a cadeia. Remunera o parceiro que fez o inventariamento, remunera o nosso custo de capital durante esse período, e o grande beneficiário é o produtor. Nós vamos remunerar o nosso custo do processo, nós não somos empresa que estão buscando lucro, é diferente do que estão ofertando aí, a gente remunera de forma justa a cadeia, mas a gente consegue suportar esse processo, porque eu tenho que inventariar, passa um ciclo de produção, inventario, tem outros atores de certificação, securitização, levar ao mercado, etc., até que se materialize, né? Posso, eventualmente, até antecipar esse recebível produtor, por exemplo, para que não gere só uma expectativa abstrata, né, que a gente chega para o produtor, mas você vai ganhar aí pela sua mata. Posso até, dependendo da nossa percepção e visão de que não há risco, que a gente vai conseguir emitir a CPR com uma boa previsibilidade, que isso vai acontecer, a gente pode, inclusive, antecipar, enfim. Mas quem está fazendo isso não é o Cicobi, isso não é o Cicobi. Nós temos capilaridade e o aspecto financeiro, eu estou fazendo uma parte do... Esse projeto não é um projeto do Cicobi, que fique bem entendido, nenhuma tentativa de oportunismo do Cicobi. Agora, veja, então nós temos um ponto de vista que eu materializo e eu tenho suporte financeiro para que a parte do serviço ambiental aconteça. E esse é o grande chamariz para a gente trazer o produtor. Do ponto de vista do dinheiro para o produtor se apropriar, implantar o projeto econômico dele e o projeto ambiental, isso está na prateleira. Eu tanto tenho recurso de BNDES, e a linha do BNDES, quando o produtor acessa, remunera não apenas o investimento, o custeio, como assistência técnica também. Só que está viciada a assistência técnica. Hoje a pessoa faz apenas o projeto. São poucos profissionais que realmente vão a campo. E também há um vício também do produtor, às vezes, que tem que fazer um projeto ABC e tem que corrigir o solo. Ele vai lá e pega a nota fiscal do calcário e não implanta o calcário. Enfim, tem de tudo. O brasileiro é bastante criativo. Mas essa parte também tem dinheiro. Também tem dinheiro. Dentro do FATS, o valor que eu falei para vocês, o que ele poderia suportar? O desenho desses projetos, a remuneração dos coordenadores, porque ao sair um projeto de financiamento, já tem o dinheiro para o extensionista, para o agrônomo que vai lá a campo fazer implantar. Só que aí nós estamos assistindo isso com o Fórum do Futuro, através de coordenadores de projetos, projeto reforma de pasto, que eu dava um exemplo, componente florestal. Então, esse coordenador, eu consigo, esta parte, eu, Cicobi, consigo conectar recursos para isso, porque o produtor vai no pacote, o extensionista dele. Então, as coisas se tornam... vejam, tem bastante conexão e a gente está falando de onde está o dinheiro disso. O componente ambiental, a implantação do PRA, aí nós teremos que ser bastante criativo, porque tem recurso de prateleira, mas ele é financiado. Mas eu acho que a gente, desenhando um projeto com este escopo, escrevendo, colocando atores, medindo, mostrando, mesmo que muito aproximado do nosso território, ou seja, demonstrando que eu tenho aqui tantas propriedades com essa característica, com tamanho de oportunidade para reformar, que isso vai ter tal impacto, então um projeto mostrando isso, tal impacto na geração de renda, e que a gente pretende adquirir no primeiro ano 3% das propriedades, 5%, é a nossa meta. A gente fala o projeto e demonstra. Eu acho que a gente leva para atores importantes, seja BID, seja Fundo Amazônia, quem quer que seja, para a gente ter recurso na parte do PRA, porque essa é uma parte dolorida para o produtor, né? Nós estamos chamando ele falando do crédito carbono. É o argumento para a gente tentar despertar as pessoas. Depois a inveja. E é lógico que a gente vai tentar fazer, como o Fernando falou, fazendas experimentais para a gente começar o projeto.
despertar pela inveja, né? Mas o componente ambiental, que é o cara plantar as mudas da APP, cercar, reformar a área, enfim, degradada, nascente, isso tem que ir um pouquinho, tem que ter um esforço além da lógica do crédito, que é pegar o dinheiro e pagar e ter o juro, remunerar o capital por isso, né? Acho que a gente desenhando o projeto, a gente consegue trazer outros atores e que ele receba o carimbo, não tem problema nenhum, se for o BID para receber um carimbo maior disso aí, não tem nenhum problema, porque a gente sabe que é o Fórum do Futuro que está conectando, todo mundo, quando o projeto ele é importante, a faxineira, ela acha que ela é dona do projeto, isso é ótimo, quando todo mundo se enxerga, e não tem nenhum tipo de inveja, né, nenhum tipo de problema, vir um parceiro que falar que o projeto é dele, e ele dá o dinheiro ao produtor, nem que seja de graça, ou com uma condição de subvenção interessante, para ele implantar um componente ambiental, né. Então, esse é um pensamento que a gente, por isso a urgência eu queria trazer para vocês, porque eu imagino que vocês, não sei onde que a linha, né, Márcio, vocês estão pensando, estão seguindo, né, mas eu trago essa percepção, e o ativo que a gente tem aqui é essa condição de conexão, né, de conexão. E a gente está conectando aqui a lógica que já existe do crédito, da extensão rural que já existe, essa cadeia que já existe, inclusive, de atores, né? Nós estamos falando aqui da questão da oportunidade, que é o crédito, o serviço ambiental, que isso aqui está desconectado. A gente tem que trazer uma instituição nossa de relevância para ela ser a dona da metodologia, né? Do ponto de vista, o que eu estou conectando aqui é a condição de suportar financeiramente esse processo, para que o produtor chegue ao final e receba, e a gente consiga ter conexões aqui para quem vai desenvolver a metodologia para a gente mensurar, para inventariar, e quem vai inventariar. E o envolvimento com a academia, com a gurizada, acho que isso aqui é transformador se a gente faz isso. É exatamente o que o Fernando vinha tentando fazer, desenhando. Fernando, não tem nada diferente, né? O que eu estou apresentando talvez seria uma visão que a gente foi construindo e percebendo, e aonde estaria o dinheiro dessa história. Como é que a gente vai suportar esse trem aqui, né, para isso dar certo, né? E a gente também está conectando com o que está acontecendo no mercado hoje. Está uma corrida a oeste a questão do inventariamento do serviço ambiental. E o produtor pequeno não será beneficiado. Nós ampliaremos ainda mais. Aquelas 0,5% das propriedades, elas vão ter daqui a pouco 70% do valor adicionado do PIB do agronegócio. E os 50%, que aí vão ser 60% das propriedades, talvez vão estar com menos salário mínimo. Nossa academia, nossa gurizada, vai continuar lá, boa parte do tempo, pensando e militando contra o capitalismo. Então, acho que tem algo transformador no território, uma oportunidade de aterrissagem muito interessante. E do ponto de vista do dinheiro, está lá o crédito ali, né? Se a gente não conseguir, se o projeto crescer muito e a gente não conseguir trabalhar isso dentro do ponto de vista das linhas que já existem com subvenção, do plano de BNDES, e a gente, felizmente, foi uma grande vitória, conseguiu acessar o FNO, a gente pode emitir letras para captar isso também, que é outra coisa que está, ou seja, fazer emissões ESG. O projeto está pronto, eu vou lá, pego esse projeto, arrumo a securizadora e vou no mercado, está aqui o nosso projeto ESG, que não tem nenhuma dúvida que é um projeto ESG, veja a governança do território, a questão social, enfim, as dimensões que tem isso de impacto, e eu vou lá e capto também recurso se for preciso, se a gente não tiver fund, mas é lógico que a gente faz um convênio com o Ministério da Agricultura dentro do Plano Safra, né, para a gente ter uma prioridade dessa lógica. Esse projeto está pronto, eu quero fazer convênio com a SEDAN, está aqui desenhado o projeto, eu preciso que você analise o CAR e me dê o PRA aprovado. Pronto, convênio, né, com todos os atores, todo mundo se sentindo dono desse projeto. O que a gente está ofertando, e por favor, me corrijam, quero escutar a percepção de vocês, não é uma visão oportunista do Cicobi, eu estou vendo onde que a gente pode se conectar, a ofertar para vocês a nossa capilaridade e a nossa atuação, né? O mercado está uma corrida para o serviço ambiental, está uma corrida para emissão de ESG, né? E na prática, eu não consigo ver isso se materializando para o pequeno, aquela pessoa que de fato precisa da transformação. Acho que essa conexão, ela gera aí uma sinergia muito interessante, um comprometimento muito interessante dos atores. Era isso. Fernando, eu sei que você quer fazer alguns comentários, depois eu faço os meus.
Bom, é o seguinte, não é à toa que o Roberto Rodrigues diz que você é uma das lideranças mais promissoras do cooperativismo brasileiro. Sua síntese foi fantástica. Acho que está aí o pilar de um novo enfoque para o chamado terceiro salto. Eu só queria me limitar a analisar os aspectos que dizem respeito à minha área focal, que é a comunicação. Se a gente tivesse um barômetro da comunicação, eu diria que o ponteiro bateu no nível de desespero. E isso é muito grave. A Europa está se preparando para mandar para o Parlamento Europeu um projeto de cancelamento de compras de áreas de matar, de boi de áreas de matar. Isso muda o desafio que a gente tem pela frente sensivelmente. Uma coisa que a gente vinha alertando ao longo dos anos, que existe uma diferença enorme entre você fazer uma proposta brilhante como essa aí e você usar isso como uma resposta à retaliação que vem de fora. O grau de credibilidade é totalmente diferente. Parece que você só está fazendo porque os outros mandaram. Isso, do ponto de vista do convencimento dos públicos que a gente precisa atingir, isso é muito, muito importante. Então, uma coisa que eu penso aí, que você falou da minha área, é a urgência na materialização das 15 fazendas. Por mais que tenham dificuldades financeiras em toda tamanho, o volume de dinheiro necessário para fazer alguns dos temas avançarem concretamente, se a gente não tiver um exemplo que possa, antes desse processo que você acabou de propor, amadurecer, estava há anos. E a gente precisa de ter material para vender nossa narrativa ontem. Então, as fazendas são o polo demonstrativo, é o que a gente tem de concreto para fazer avançar em alguns meses qualquer coisa que aconteça estruturante, que a gente possa dizer esse é o modelo, isso serve de forma vital para a gente usar como narrativa. Era só isso. Beleza, Fernando. Maravilha, Bernardo, porque você traz uma série de pontos que ainda não estavam necessariamente no grau de entender o processo que conecta o conhecimento com o financiamento, com resultados no campo, né? Acho que você traz uma dimensão muito alinhada de o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, o que eu faço depois, o que eu faço depois. Eu resumiria isso num processo, né? Cujo desenho a gente ainda não tem ele no nível de propor um projeto que precisaríamos discutir com atores para botar esse projeto em marcha, né? Primeiro comentário, Roberdan, é que o grande problema é a Amazônia, né? Ou seja, a Amazônia é o foco. Sim. Né? É o ponto de atenção nosso. Acho que o Fernando saiu. Mas ele volta. Então, porque esse tipo de coisa que você está falando, ele além de ser ultra necessário, urgente, como o Fernando colocou, ele já está razoavelmente maturo em outros biomas, sabe? Eu mesmo tenho, de longa data, relações com lideranças acadêmicas que estão dando consultoria para grandes empresas, absolutamente dentro do que você está falando. Né? A Gisele Turigan, todo o grupo do CRIA, o Ricardo Ribeiro
Rodrigues e outros, né? Eles não estão tendo essa visão necessariamente dessa conexão, e particularmente, Bernardo, o problema que você coloca, ou como é que eu atinjo o pequeno e o médio, né? Porque o que você falou é verdadeiro. Por exemplo, se eu falar de muito grandes, a Suzano está em primeiro lugar no ranking de ESG, entre as principais empresas do agro, no caso dela, produção de celulose, né? Tudo que diz respeito à silvicultura, floresta plantada, tudo que a gente deve imaginar. É primeira do ranking, sabe, Alberdan? Agora, ela está fazendo rigorosamente o que você falou. Ou seja, primeiro, eu quero entender melhor as áreas em que eu estou plantando. Antes, ela desmatava, plantava, com alta tecnologia, diga-se passagem de ponta. O Brasil é um dos melhores países em termos de competência para fazer floresta plantada, né? Particularmente ainda com poucas espécies, mas as diversidades que existem entre eucaliptos, pinos, etc., e seus cruzamentos dentro da espécie, né? Então, eles estão agora se movimentando para aquilo que se conseguiu em termos de legislação, particularmente na questão do crédito, que é a hiperdemanda do momento, né? E isso, você usou a palavra corrida, é corrida mesmo. E vai ter uma briga aí, uma concorrência, né? Porque todo mundo quer chegar primeiro nesse mercado de crédito, tá? Todo mundo quer chegar primeiro, mas ninguém sabe direito ainda como. Essa que é a verdade, né? Mesmo grandes empresas estão tendo que se aproximar melhor da competência existente para fazer o caminho das pedras de acesso a esse mercado, né? E isso exige competências, não só competências de inventário físico da biodiversidade em vários estratos, né? Você mencionou o componente florestal, mas tem componentes suberbóreos e outras coisas que têm muito valor também, né? Particularmente, no caso das fruteiras, são normalmente componentes arbóreos, suberbóreos, né? Dependendo do que você estiver falando. Maravilha. Só que exige competência também de acesso a mercado, de valoração, né? Ou seja, quanto é que vale? Quanto é que custa? Quanto é que vale? Quanto é que custa? Bom, feita essa introdução muito geral, o que nós estamos tentando, acho que eu te comentei assim em linhas gerais, no estado do Pará, que você acompanha aí, a miúde, a nível das reuniões que a gente faz, vai para dois grandes componentes de agenda que você mencionou. Um é de natureza de impacto transversal, ou seja, são coisas que você faz e que você pode dar escala, porque é de interesse comum para grandes, médios e pequenos, né? Então, a questão do processo de regularização ambiental, o processo de regularização, de inventário da biodiversidade, valoração, caminhos das pedras para chegar no mercado, eles são de natureza absolutamente transversal, né? E lá no Pará, nós estamos fazendo essa distinção, tá? Ou seja, na nossa agenda de maior urgência está remuneração de reserva legal ou de remanescente de floresta, porque a depender do interesse do produtor, ele não precisa ficar só na reserva legal, se ele tiver mais ambientes preservados, ele pode ter interesse nesse processo de, eu não, quero colocar mais do que a minha reserva, quero colocar o que eu tenho, né? E aí, essa prioridade hoje ganhou, até ao longo da nossa discussão, uma prioridade bem grande, sabe? Então, eu estou, na parte que me cabe,
fazendo contato com os melhores especialistas que eu conheço e que, a partir deles, eu fico conhecendo outros, né, para aprofundar esse debate. Eu estou para fazer um contato com o Ronaldo Ceroa, não sei se você conhece ele, mas o Ronaldo foi um dos caras mais ativos para a edição da Lei de Crédito Da CPR Verde. Da CPR Verde. Legal. Que foi recentemente, inclusive, editada, né, um mês e meio, alguma coisa atrás, né? A lei, né? O interesse na coisa já vem a partir de outros mecanismos, inclusive, que levam para esse lado do mercado, o ativo ambiental, né? Hoje, mais fortemente aplicado a componentes vegetais da tua reserva, da tua área. Mas isso já foi tentado, inclusive, em Minas Gerais, no que diz respeito à água, né? Preservação de nascentes, de toda a parte hídrica, né? Que é necessário preservar, não poluir, etc., em áreas de produção. Mas, ainda que tivesse dado um resultado parcial, o foco hoje não está necessariamente na água, ainda que seja super importante. Eu até, e Fernando trabalhou isso também, a gente tem que ter mais ou menos esse olhar integrado, sabe, de componente arbóreo e recursos hídricos, sabe? Porque, particularmente na questão dos recursos hídricos, a Amazônia acaba tendo um destaque ainda maior, né? Se você consegue juntar nesses ativos as duas coisas. Então, um ponto que você colocou é muito interessante, nós não tínhamos nem ainda aprofundado muito, mas fazer uma conexão de quem está se formando com quem já tem esse conhecimento, né? Aí, necessariamente, nós vamos ter universidades em Rondônia ligadas à Exalc, por exemplo, né? Que tem, inclusive, trabalhado tanto a questão de crédito de carbono, inclusive o próprio Rui Caldas apresentou projetos para a FAPESP nesse sentido, ligando muito, de um lado, o Ricardo, e de outro lado, o próprio Durval e o Rodrigo Maule e outras competências que existem lá, né? Então, isso diz respeito, vamos dizer assim, a aspectos que são nitidamente de natureza transversal. Intermediariamente, você tem um componente entre o transversal e o vertical que toca, por exemplo, em agora já sistemas de recuperação de áreas degradadas. Eu já estou entrando um pouco mais em tudo que eventualmente se conhece para gerar um projeto consistente, bem embasado pelo conhecimento, com o envolvimento de produtores em áreas demonstrativas, sobre o que existe de melhor em termos de recuperação de áreas degradadas. E, como você sabe, isso não é mole, né? Porque uma coisa é você pegar uma essência florestal da Amazônia, não importa qual seja, né? Ela começa, Oberdan, acho que nós conversamos isso na nossa última conversa, né? Primeiro, um entendimento de como é que era essa fisionomia no local. O que tinha lá antes de desmatar? Né? Porque esse é um fator fundamental para entender o que dentro de um arranjo tem mais chance de vingar. Né? Porque isso tem um custo muito grande, custo de implantação disso, como você falou, não é pequeno, mas é suportável, vamos dizer assim, até pela missão, e tem que ter algum mecanismo de apoio ao produtor, particularmente ao médio e ao pequeno, porque o grande se vira, como você falou. Se vira. Se ele quiser fazer, faz. Faz e ponto. Vai contratar melhor consultoria, melhor arranjo. É um pouco o mercado dessas pessoas que eu estou te mencionando aqui, sabe? Eles estão sendo ativamente remunerados para bolar esquemas de recuperação de fisionomia, né?
no caso, como eu te disse, do Cerrado, caramba, tem muito conhecimento acumulado, particularmente no Cerrado, sabe? Um pouco de Mata Atlântica também, mas ainda incipiente na Amazônia, do ponto de vista até da distribuição da diversidade de plantas, particularmente nessas fisionomias, né? E ela varia muito, né? Se você vem do oriental para o ocidental, o número de espécies por hectare vai aumentando progressivamente, né? Com uma forte distinção de que Rondônia é diferente do Pará, que é diferente do Maranhão, né? Então, entender isso é um trabalho que eu tenho uma reunião hoje à tarde, inclusive, com o CRIA, porque eles desenvolveram um sistema de modelagem que, com base nos inventários de biodiversidade que foram feitos em uma determinada região, eles conseguem simular o que existia numa área desmatada. E isso é extremamente importante, já ir levando ao longo do caminho para processos subsequentes, no caso agora da recuperação. Como eu te disse, um nível intermediário. O nível transversal maior, ele se aplica a tudo. O nível intermediário, ele vai caminhar para a verticalização do conhecimento. E aí você chega, Oberdan, dentro dessa construção, à questão puramente vertical, né? Eu estou falando de agricultura, estou falando de café, estou falando de cacau, estou falando de pastagem, estou falando de coisas agora que trazem um componente vertical, que é diferente do intermediário, que é diferente do transversal, mas todos bebem um do outro, né? Mas têm que ser tratados de forma diferente. Então, a tua fala de hoje nos anima, sabe, Oberdan, porque você está trazendo um componente que, até para mim, nesse momento, é bastante desconhecido, que é como é que eu gero funding para isso? Como é que eu mobilizo competências para isso? Né? Na porta de quem, além do Cicobi, nós poderíamos bater, né, para buscar o financiamento do trato transversal, intermediário e vertical, né, que vão merecer atenções e procedimentos distintos. Então, eu estou aqui, já tinha falado com Cláudio, Fernando, etc. Falei, olha, muito do que a gente está fazendo no Pará pode ser, em grande medida, adaptado para Rondônia, mas respeitadas as particularidades, né, desses imensos estados da nossa federação, né? Mas lá no Pará, como eu disse, primeira ordem, remuneração, né? Ou seja, quando você fala em remuneração, surge imediatamente o interesse em conservar. E como você sabe, as cédulas de crédito de carbono, né, que são vendidas no mercado, através de parâmetros, inclusive regulados por Bolsa de Valores e outras coisas mais, elas exigem o comprometimento de longo prazo que aquela área não será mexida, né? Eu não vou dizer que elas entrem no conceito de floresta nacional ou outras unidades de conservação com intervenção mínima, né? Eu acho que algum tipo de exploração precisa eventualmente ser considerado, né? Desde que seja, por exemplo, na parte arbórea, por manejo florestal. Mas aí é muito dependente do tamanho da área, né? Você não faz manejo sustentável em menos de 100, 80, 1.000 hectares. Então, tem que ser áreas muito grandes para esse público, né? Agora, outros processos de remuneração podem chegar perto aí do médio e do pequeno. E, nesse sentido, Oberdan, nós acabamos negociando com o SEBRAE e algo que, obviamente, estaria totalmente disponível, né, para esse
projetos que você está mencionando, que é como é que critérios de ESG podem alcançar médios e pequenos, sabe? É uma consultoria que eu estou organizando junto ao SEBRAE, né? Então, Oberdan, nós estamos numa fase final de, um lado, no Pará, firmar um acordo. Estamos numa fase intermediária para o fim de fechar um acordo com o SEBRAE, que tem, inclusive, esses componentes que eu te falei, né? Agora, nós teríamos todo o interesse, Oberdan, de sentar contigo e com algum desses especialistas que você pode identificar, eu posso identificar do lado de cá, para fazer a concepção desse projeto, sabe? Perfeito, isso aí. A gente até, desculpa de interromper, Márcio, Nenhum a problema. gente tem alguns profissionais aqui, em projetos, mas são da nossa área financeira, né? E a gente, na nossa reunião deliberativa aqui, já começou a trabalhar isso aí, mas a gente não vai ter condições de percepção e conexão, né? Então, acho que colocar em prática isso aí, a gente já começar fazer esse projeto, desenhar as conexões e tudo, né? Isso. E acho que é começar a andar, é isso aí. E o que você me falou do Pará é absolutamente o que a gente precisa aqui, a gente precisa de uma metodologia, de um ator que nos dê respaldo para dialogar depois com o mundo, né? Isso, De que não só o componente ambiental, mas o componente produtivo, baseado na ciência tropical, ela gera serviço ambiental. Por exemplo, a Seidor, que é espanhola, eu compartilhei com o Fernando o documento, a proposta deles, eles vão lá e vão, se eu tenho um plantio direto, integrado com por exemplo, capim, isso gera serviço ambiental, por exemplo, gera sequestro de carbono, né? Esse ano, por exemplo, eu vou plantar, lógico, a questão do rizóbio, da fixar o nitrogênio com a bactéria, isso já está difundido esse ano eu vou testar a bactéria para ela liberar fósforo. Está uma crise aí absurda de adubo, então também isso tem que ser medido, né? Quantas toneladas de fósforo, de nitrogênio eu estou deixando de subtrair usando o componente da Embrapa, da pesquisa da Embrapa das bactérias, né? Desculpa o parênteses aqui, só para situar, o componente produtivo, uma vez que eu inventariei ele, e através de rigor científico e de certificação, eu estou provando que ele sequestra carbono, isso eu crio um diálogo e legitimo como um contraponto ao que estão falando os europeus, falar que um boi, soja, está acabando com o mundo. Pelo contrário, o nosso processo produtivo, pelas nossas peculiaridades, pelo contrário, compra nossa soja que a gente está sequestrando carbono. Enfim, lógico que tem outras questões, depois o navio, enfim, mas desculpa, o parênteses. Então, assim, é muito importante. Aí, viu, Márcio, então, olha só, o que você está fazendo lá no Pará, identificar esse ator, para fazer virar dinheiro, é o que a gente está comentando. Acabei de comentar isso também, que a gente precisa. Exatamente. Né? Então, o que eu estou te falando é como que eu remunero essa cadeia e como que eu chego no pequeno. Acho que esse que é o ponto, né? Nós temos condições de suportar essa cadeia do inventariamento, né? Até isso se materializar para o produtor. Acho que é a questão. E é exatamente o que o Pará está falando. É exatamente isso que você está linkando. Muito bom. A questão da capacidade operacional de pequenos, ela, se você exigir que pequeno pague essa conta, né, esquece. Porque, na verdade, as estratégias de ESG, olhando agora para a cadeia de valor, elas precisam fazer com que quem está mais... os maiores produtores, junto com médios, entenderem que ESG não é só ambiental, é social também. Então, a pergunta, social e governança, né? Mas a parte de inclusão dos pequenos e médios, inclusão social, inclusive, dos pequenos e médios, patrocinada por mecanismos que o grande pode pagar, tem um valor enorme. E uma característica é o seguinte, se o pequeno falhar, se o médio falhar, ele ferra o grande. Ele ferra o grande. Porque na avaliação da sustentabilidade de um produto, todos os elos de cadeia vão estar sendo considerados nas suas dimensões.
Então, eu não posso ter um estrago muito grande no pequeno e no médio, porque eu estou ferrando o produto que, em última análise, é levado para o mercado, às vezes, pelo grande, em algumas cadeias, né? Algumas cadeias são muito verticalizadas, o produtor faz tudo. Outras, como a própria carne, é altamente dependente de conexões com pequenos e médios, né? Então, Oberdan, eu já tinha mencionado para a Cláudia e para o Fernando que, resolvidas as questões agora de estruturação de uma agenda, eu não diria puramente ESG, mas é grandemente ESG, né? Que nós sabemos é implantada de forma gradual. Eu, inclusive, na consultoria do Sebrae, eu estou dizendo que isso não é passo de mágica, sabe? Mas a primeira mudança de atitude, comprovação de que você está indo nessa direção, já vale muito. Vale muito, porque a régua existe. Não no caso do agronegócio ainda, ou da agricultura, pecuária, o que for, porque toda esse caminhar numa régua de sustentabilidade, existe o componente tempo, o componente do conhecimento, o componente de efetiva escala agora, né, dentro da cadeia de valor ou da cadeia produtiva. Então, você vai ficar 10 dias fora, né, Oberdan? Eu vou ficar 10 dias fora. Tá. Mas eu não consigo ficar assim. Acaba tendo muita coisa para fazer ainda. Não vou estar desconectado do mundo. Sei. Mas você vai estar em Porto Velho? Eu amanhã eu vou aqui no interior do Mato Grosso. Meu cunhado mora lá. E a gente vai numa região lá que é o Salto Augusto. Eu vou lá com ele, meus filhos também. Salto Augusto no Rio Juruena, é belíssimo. Aí uns 3 dias eu vou estar sem internet. Não se preocupa. Aí depois eu retorno, eu vou estar em área e eu vou ao Espírito Santo visitar minha avó, levar meus filhos lá para visitar a bisa dele. Passou a pandemia, faz tempo que a gente não a vê, então por isso vai ter esse tempinho aí. Mas assim, não vou estar desconectado. Depois dos 4 dias a gente está em área, a gente pode conversando. A gente podia, vamos dizer assim, não precisar, mas deixar mais ou menos acertado que na tua volta eu gostaria muito de ter uma reunião presencial com você, né? E com a tua equipe, eventualmente já teria conversado com algumas pessoas, para a gente desenhar, de um lado, o que a gente pode chamar de um processo transversal, mas, na verdade, dentro dele, ele tem características específicas. Por exemplo, o caminho das pedras para o crédito de carbono, CPR verde, né? E eu estou conversando com alguns desses atores que eu já gostaria de ter ouvido sobre as experiências deles, porque o Ricardo, por exemplo, ele está sujando a bota na Amazônia, Mato Grosso, principalmente, sujando a bota mesmo, lá junto, braço dado com o produtor, né, identificando essas possibilidades. É um cara fantástico do ponto de vista do conhecimento de todos os componentes de regeneração ou de recuperação. Tem uma pequena diferençazinha aí, né? Essa questão biológica que você falou, ela está ganhando uma densidade de projetos e conhecimentos gerados a partir da composição, da regeneração da microbiota também, sabe? Ou seja, eu estou falando de componente arbóreo, estou falando, né, tanto arbóreo como subarbóreo, etc., mas o solo, ele, na medida em que a área foi degradada, o solo perdeu a vida que ele tinha, né, quando toda a fisionomia estava preservada, né? Então, existe projeto, você falou de Rhizóbio, mas tem Metarrhizum, tem uma série de outros micro-organismos que são extremamente importantes para um funcionamento equilibrado, né,
da, 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 da fisionomia arbórea, e inclusive das plantações, seja de soja, seja do que for, né? Dentro daquele conceito de o que é melhor e que é preciso para que essa interação micro-organismos do solo, planta, exista. Tem um dado, não tem comprovação científica profunda, mas tanto nós, Homo sapiens, quanto 70% a 80% das plantas dependem de micro-organismos para sobreviver. Uma coisa meio antiga, né? Mas pouco olhada. Né? A Johanna Dobereiner explorou isso ao máximo e chegou no Rhizobium, né? Fixador, bactéria fixadora de nitrogênio. Né? E tem muita variação dentro de Rhizobium, né? Que você conhece. Então, o que a gente podia combinar, se você topar, Alberdão? Pelo amor de Deus, eu não sei nem como é que eu propus fazer reunião nas tuas férias, mas preserva máximo tuas férias. Nós vamos estar juntos aqui, desenhando o que poderia ser pelo menos um sketch, um layout de um projeto, quais são os componentes mínimos que ele tem que ter, com quem, de que maneira, junto com vocês, né? E Fernando vai, ao mesmo tempo, também, como é o caso do Pará, desenhar, à luz das atividades que nós estamos pensando, um plano de comunicação. As coisas têm que andar juntas, né? Ou seja, essa talvez seja a maior virtude das relações do fórum com seus parceiros, né? E dos seus parceiros com o fórum. Não deixar de lado a possibilidade da gente dizer, olha, gente, nós estamos fazendo isso, viu? E isso é importante por conta disso, aquilo outro, e a maneira de comunicar isso é essa aqui. É o Fernando que vai estar, tanto no caso do Pará, como esperamos no caso de Rondônia. Então, vou fazer uma observação sobre isso, Márcio, rapidinho. O seguinte, vocês estão num nível de complexidade que exige, de um lado, muito tempo para implantar. De outro, que é impossível você usar a essência do que vocês estão falando para comunicar. Ao longo da nossa experiência em Rondônia, a gente aprendeu que, se não tiver um processo evolutivo a partir do básico, você não consegue avançar, especialmente na comunicação interna. Na externa, muito menos. Por exemplo, a gente descobriu que no projeto Revegetar, que os produtores, mesmo grandes, desconhecem que há uma possibilidade de regenerar, recuperar as APPs com espécies de ordem econômica. Simplesmente desconhecem. Isso eu colocaria num grande guarda-chuva que eu chamaria de agenda científica da monetização da floresta em pé. Esse é o guarda-chuva. Existe um potencial imenso de usos da floresta que a gente tem que ir combinando a complexidade que vocês trazem com a simplicidade da demonstração da atitude, do gesto, para que isso se torne compreensível para produtores e para o mundo exterior. Perfeito, Fernando. Acho que isso é muito importante, ter isso sempre em mente, né? Mas, em adição a isso, que é indispensável também, de acordo até com o que Oberdan estressou muito fortemente, existe uma corrida ao ouro, vamos dizer assim, acontecendo, né? A partir de mecanismos que estão já incorporados na nossa legislação e que são interessantes para investimentos, né, no modelo de crédito de carbono, de valorização da floresta em pé e outras coisas mais, né? Então, a gente tem que combinar um jogo de
tão rápido quanto a gente possa, em paralelo a isso que você fala, tratar de como é que esses processos estão se dando, o que é preciso ser feito para atrair capital, né? Para atrair investimento, para atrair investidor. E isso é muito urgente, porque ele conversa com essa agenda de cancelamento que nós estamos observando progressivamente. Toda hora aparece uma notícia, cancelei isso, cancelei aquilo outro. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre uma agenda de altíssima urgência, que tem que ser feita na melhor capacidade técnico-científica, com a participação dos produtores e, eventualmente, financiadores dessa agenda, junto com oportunidades que a gente tem já de demonstrar a aplicação do conhecimento existente nas propriedades. Esse ponto que você falou, ele já vem sendo tratado há algum tempo, e bastante tempo, eu diria, em manejo florestal com o chamado enriquecimento, né? Ele não faz só o manejo da área florestal, mas ele abre caminhos na propriedade para plantios de espécies de valor econômico, né? Não sei se o Berdan está familiarizado com isso, mas chamava enriquecimento florestal. Sim. Né? Então, é muito viável isso, é muito interessante, precisamos explorar esse caminho também. Mas se nós ficarmos só nesse caminho, a gente perde a corrida do ouro. Eu acho assim, estamos totalmente alinhados aí, né? Eu acho que o que o produtor vai implantar, né, no componente da APP, inclusive no processo produtivo, eu acho que a gente não é um campo de pesquisa científica, né, não é o objetivo. Agora, a partir do momento que a gente está afirmando com alguém de renome, para ir lá e medir, inventariar esses processos, né, eu diálogo com o mundo, que eu inventariei e estou provando, através do rigor científico, o serviço ambiental, do processo produtivo e da questão ambiental. E aí, se vai ter... Aqui tem uma rede de pessoas fazendo coisas que a gente desconhece às vezes. Tem gente que já tem um domínio aqui. Eu conheci algumas pessoas aqui, o Pepino, o nome dele, ele implantou um negócio, inclusive, na Rural Show, que é a nossa feira aqui. É um cara fantástico, conhecimento empírico. Enfim, a questão é despertar o produtor. Eu acho que a questão, o chamariz da urgência da remuneração da APP é o chamariz, né? E levar o dinheiro para isso, e aí ele implantar o processo produtivo e o processo ambiental dentro do que está aqui, com alguém coordenando para dar credibilidade a esse processo, um componente econômico, enriquecimento, qualquer que seja, a pessoa vai escolher. O importante é a gente mensure isso, inventare isso e prove que isso está acontecendo, né? Eu vejo simples esse negócio, viu, Fernando? E vai começar de forma piloto mesmo, Fernando. Lógico que vai ser um piloto com algumas fazendas, né? Mas veja, eu acho que a conexão está nessa questão, né, de realmente da urgência de remunerar, e ao inventariar e remunerar que nos dá credibilidade para dialogar com o mundo, fala, olha, pelo contrário, está aqui, isso está prestando serviço, a produção está prestando serviço ambiental pelo nosso modelo tropical, né? O outro modelo é um modelo financeiro, para levar o dinheiro, enfim, essa é a ideia. Mas vamos lá, Márcio, eu acho que tem primeiro ponto, identificar essa questão que você já está procurando, de quem vai inventariar e como que a gente vai medir, né? Qual a metodologia, quem tem a metodologia para a gente inventariar? O serviço ambiental e a parte produtiva. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que conectar, que dê credibilidade para todos nós. Não pode ser a Seidor, não pode ser uma empresa espanhola, mercantilista. Não, a palavra não é essa, não é isso, né? Mas não é, né? É com rigor da ciência que nos dê respaldo. Então, é identificar quem pode ter a metodologia. Colocar a metodologia em prática, fazer medir, eu te garanto que a gente faz acontecer isso. Que eu tenho capilaridade, nós temos pessoas aqui, tem universidade, nós temos dinheiro para suportar isso aí. A questão é quem tem a metodologia, né? Fazer a mensuração, a gente vai fazer. Depois alguém certifica para a gente. E aí pronto, eu tenho aqui o diálogo com a sociedade provando, né? E eu tenho a capilaridade para as fazendas, para a gente conseguir
porque eu estou dando crédito para o cara e essa promessa do serviço ambiental, que é o que o Pará está fazendo, né? Ó, queremos para ontem, né? Beber do serviço ambiental, da remuneração do serviço ambiental. Então, assim, o primeiro ponto de evoluir, veja ver se eu entendi, se vocês estão concordando, se faz sentido, né? Quem vai ter a metodologia? Certo? Eu acho que você já está explorando isso, né? Segundo ponto, nós precisamos escrever esse projeto. Isso. Nos seus pontos, nas suas conexões. E também a gente está disposto e tem condições de avançar nisso aí, que eu acho que a sua vinda aqui, a gente ter identificado isso, conectar com o que a gente já está fazendo, como que a gente desenha isso, a gente avança, né, para ontem também. É isso, os próximos passos? É isso, Obrigado. Sem perder a dimensão que o Fernando, em todos os momentos, insiste. Paralelo a isso, a gente tem que dar notícia, né? Tem que dar notícia. Tem que falar com urgência. Quando a gente começa a entrar quando a gente começa a entrar na especificidade, né, aí é apaixonante, né? E aí tem muita oportunidade depois de pesquisa também. A gente não é o local de pesquisa, mas tem muita oportunidade de pesquisa, de entender o que está acontecendo, uma série de coisas. A gente fala só da questão que você comentava, da complexidade que é o ambiente, você recuperar, como saber quais eram as espécies, é um campo de pesquisa absurdo, mas assim, nosso objetivo não é essa discussão, mas é inevitável que vá gerar esse tipo de conhecimento. Ele existe, viu, Gordão? A minha conversa hoje à tarde, ainda que puxada pelo que nós estamos fazendo com o Pará, é perfeitamente transposta para esse elemento de inventário que você destacou com muita propriedade. Antes de mais nada, eu preciso saber o que eu tenho, né, para botar valor nele, né, na forma como hoje isso acontece. Então, o que eu estou conversando hoje à tarde? Pegando agora 2 municípios do estado do Pará como boi de piranha, vamos dizer assim, né? Eu pedi que eles inventariassem para mim, pela relação que eu tenho com o Instituto, né? Eu fui criador desse instituto, sou membro do conselho dele até hoje, fui criado 20 anos atrás. Eu pedi que ele inventariasse tudo que existe de biodiversidade a partir do conhecimento existente em Rio Maria e Xinguara. Quero dizer, olha, esses 2 municípios preservam essa diversidade, principalmente de plantas, tá? Mas, eventualmente, ele tem os dados também de polinizadores e de outros organismos. Por quê? Porque já é, de um lado, uma mudança de atitude. Olha, eu tenho conhecimento do valor daquilo que sobrou aqui dentro e que nós preservamos, né? E isto é mudança de atitude. Isto é mudança de atitude. Olha, eu estou preocupado, sim, porque, agora estou percebendo que eu tenho aqui uma diversidade que importa, particularmente na Amazônia, né? Então, isso são pequenos componentes que você vai agregando a esse processo, né? Eu não sei, porque eu estou assim, Cláudia, Fernando e eu, sabe, trabalhando muito essas coisas, chamando parceiros e competências, como no caso do Pará, né? Agregando conhecimento às coisas que a gente faz e que nós estamos organizando, né? Mas eu tinha no CGE uma equipe especializada em desenho de projeto, sabe? Que eu não sei, Roberto, eu acredito que você tem aí também, né? Mas não nessa área, a gente vai ter dificuldade, não vai conseguir avançar. Sim, porque a gente usava muito o Visage, que eu não sei se você conhece o software, né? O Visage, ele é um explicitador de processo, né? Você visualiza o processo inteiro, você tem uma compreensão do ponto de partida, ponto de chegada, entregáveis no final, né? Eu fazendo isso, eu entrego aquilo, eu fazendo aquilo outro, eu entrego isso aqui, mas eu vou tentar capturar pelo menos um deles para, eventualmente, se tiver disposto, inclusive com a abertura que você deu de algum tipo de financiamento, não muito grande, né, mas uma remuneração que permita a gente
não somente identificar os componentes do que precisa ser feito, mas desenhar a coisa para vender. Olha, nossa proposta é essa que está aqui. Tem um texto e tem o desenho do projeto completo, com as iniciativas dentro do tempo, não é um cronograma, mas são iniciativas encadeadas ou rodando em paralelo que nos levam ao objetivo final. Isso aí, os atores conectados, né, suas Os atores competências, legal. conectados. É isso que a gente precisa. É isso aí. E isso leva, eu diria, no máximo um dia para fazer, se a gente tiver uma preparação prévia, sabe? Ter pelo menos os elementos principais, a gente desenha isso para poder vender. Dizer, olha, não importa quem, é isso que nós queremos fazer dentro da linha transversal, intermediária, ou mesmo na parte mais verticalizada, tá? Então, não precisamos marcar agora, nesse meio tempo, nós já vínhamos e vamos dar continuidade às conversas com especialistas dentro dessa agenda que está aí. Dentro dessa agenda. Né? E tenho certeza que, no caso específico do CRI, ele já está dentro. Tá? Ele tem todo o interesse em mostrar que ele não faz só inventário. Ele consegue modelar, ele consegue, né, dar valor específico no território, algumas coisas, que é tudo georreferenciado, né? Tudo georreferenciado. Bom, Bernardo, a gente está se organizando para enxergar o conjunto das agendas. Se você pudesse, desde já, marcar uma data ideal para o Márcio e o seu encontro, seria legal. Ok. Sim. Não a gente agora não, tá? Mas podemos já sinalizar sim, porque a gente seria, vamos colocar aqui, já é final de semana, eu vou chegar no dia 13, poderia ser já no final da semana, do dia, final de semana, dia 15, 16, ou no começo da semana do dia 18. Fica perfeito. Eu tenho a impressão que seria talvez melhor no dia 18 mesmo, tá? Isso, na semana do dia 18, fica melhor. No dia 18, porque eu tenho ainda uma tarefa inconclusa de mobilização de competências, sabe? Nessa linha. Isso. Está avançando. Então, a gente poderia combinar. Poderíamos combinar isso aí, a semana do dia 18, e nesse intermediário, a gente vai falando, né? Eu vou estar conectado aí, só uns 4 dias, não, para a gente ver se essas conexões foram feitas, as possibilidades, né? Tanto do profissional, para a gente desenhar isso, como da questão de quem vai inventariar. E aí eu só queria, viu, Márcio, Fernanda, Cláudia, o que eu estou trazendo aqui é algo que a gente coloque isso dentro do circuito da operacionalização do que é o crédito rural hoje, conectando com a questão de levar a venda da CPR. Então, é com essas conexões que eu consigo mobilizar recurso. Se eu for inventariar o território como um todo, isso é extremamente importante, mas é uma política pública, eu não consigo conectar. Agora, se eu tenho uma metodologia, inventaria o produtor que implantou um processo produtivo, eu consigo. É essa materialidade que eu estou chamando a atenção de vocês, que a gente consegue mobilizar recursos e atores. Eu não tenho nenhuma dúvida que existe atores aqui com conhecimento e capacidade de fazer aterrissar processos de integração, componente floresta, pastagem, componente área degradada, área produtiva, estou dizendo, área antropizada, legal. O que é ilegal, esquece, isso aí não é problema nosso, é problema de polícia, né? A área que está lá de baixíssima produtividade, o cara implantar agricultura, enfim, aproveitando todas as bactérias possíveis, isso vira também serviço ambiental, mas o componente ambiental da pessoa colocar em prática o PRA dela, SEDAM, analisar e aprovar o PRA e colocar lá o PRA. E aí quem vai fazer, se é com qual espécie, isso, aquilo, tem competência para isso, enfim, a gente vai buscar o melhor para coordenar atores que estão aqui, né, conectando com a universidade. Então, eu vejo muito material, eu consigo ver extremamente material e executável, e com piloto mesmo, Fernando, isso aqui eu não estou inventando nenhuma roda, eu estou conectando aquilo que você desenhou com a lógica operacional que a gente vive aqui, pela nossa atuação. Então, é isso que eu estou propondo e conectando. Então, sintam-se
perfeitamente confortáveis com relação a isso, e eu acho que vocês têm condições de fazer essa conexão com a gente, né? Eu Com acho que, certeza. não Só está mais um, difícil, não está difícil. só mais um favor, Bernardo. Como você conhece a nossa realidade, se você puder agendar a Cláudia com alguém da sua turma aí, para providenciar passagem, hospedagem, essas coisas, porque a gente não vai ter convenções no convite do Márcio. Tá, ok. A gente pode conversar isso com mais calma, Bernardo. Sim. Vai envolver, eventualmente, Eu a acho gente não sabe ainda a participação de alguns outros atores, tá? Mas aí Sim. eu acho que o ponto de partida é a gente ter a preliminar da coisa, mas o Fernando tem razão, a gente vai precisar de algum tipo de pré-investimento, sabe, Bernardo, para fazer as coisas acontecer. Então, vamos discutir isso na medida em que a gente vai evoluindo nessa concepção. E vou revelar uma coisa para vocês aqui, mas eu não irei envolver. Meu filho é um dos caras que mais conhece a flora do Cerrado, sabe? Ele é um cara ultra focado nisso desde tenra idade, sabe? E continua assim. Então, ele é um freelancer contratado por empresas de impacto ambiental, particularmente na no Cerrado, né? E ele tem as conexões dele também, né, para fazer exatamente isso que você falou. Ele vai de subbosque ao bosque no Cerrado, né, qualquer fisionomia de Cerrado, Cerrado sujo, Cerrado típico, o que for. E, assim, em uma semana, ele levanta no terreno tudo que tem numa propriedade que está pleiteando uma análise de impacto ambiental. Uhum. Né? Legal, ótimo. O que eu digo é que essa proximidade me leva a entender com um pouquinho mais de conhecimento, o que nós estamos falando, sabe? Com quem Sim. a gente precisa estar junto, sabe? Ok. No caso fora, não do Cerrado, ainda que na Amazônia tenha muito cerrado, né? Tem. A gente menciona a região que pega uma parte do Cerrado, por exemplo. Sim. Então, existe uma rede que estaria, posso quase garantir, que estaria extremamente motivada de participar desse esforço, sabe? Legal, legal. E aí, Mas viu, eu vou Márcio? deixar aqui em casa, viu? Tá. Mas é muito importante, viu, Márcio, que a gente tenha em mente que nós não temos tempo e nem podemos entrar num debate sobre a metodologia. Isso. Nós temos que partir de algumas premissas, mesmo que ad hoc, e fazer, né? Se a gente entrar na discussão quanto que uma bactéria lá que fixa o nitrogênio, isso tem ou não impacto, se essa árvore aqui, A ou B, esse rigor científico do debate acadêmico, que a gente sabe que vai longe, vai ao infinito, a gente já mata o negócio, que é o que o Fernando acabou de falar para a gente, né? Não podemos entrar nessa discussão que ninguém entende. A questão é a seguinte, a área preservada gera serviço ambiental. Tem que ter uma metodologia para isso, não vai ser a perfeita. Ao longo do tempo, você vai se aperfeiçoar. Porque o mercado está fazendo isso. O espanhol fez a metodologia, pode não ser a melhor do mundo, ponto, está ganhando dinheiro. Claro, né? claro. Nós não podemos entrar no rigor desse debate, não vai se perder. Não podemos entrar no rigor do debate. Não podemos entrar no rigor do debate se é a espécie A ou B que eu vou plantar na PP, ou eu vou fazer um modelo para poder saber o que tinha antes para colocar a melhor espécie. Não, eu vou plantar. Vou plantar. Aquilo que inclusive, já tem pessoas que já têm algum palpite sobre isso. E é esse ambiente, depois as pessoas vão pesquisar, né? Mas tem conhecimento acumulado, tem pessoas fazendo um conhecimento prático também, né? Então, o que nós precisamos qual que é a metodologia? Não vai ser a melhor, mesmo que esse é um debate muito longo, e muita coisa está se conhecendo ainda, tem tanta coisa acontecendo, mas o importante é que tenha uma metodologia que me permita monetizar para atrair o produtor, ponto, né?
a gente tem que ser bem pragmático em relação a isso. Tem que ter a metodologia e atores para poder ir a campo, como você comentava, o seu filho, isso aí tem que conectar com quem... E aqui tem uma rede de pessoas que trabalham com manejo, com outras coisas. Claro. Eu não tenho nenhum medo sobre isso, que a gente tendo Claro. o critério, a metodologia, a gente implanta, mas não podemos se perder na discussão da metodologia, porque vai longe. Vai longe. Nos detalhes, né? É isso aí. E dentro desse debate, no nível que você colocou, estimar valor, sabe? Isso é uma especialidade do Ronaldo Seroa. Ele tem vários trabalhos, inclusive, de valoração da biodiversidade, sabe? Como você diz, são coisas que já existem. Agora, eu tenho que botar isso dentro de um processo que tem o primeiro passo e nos leva até o último de entrega. Né? Exato. É isso aí. É isso aí. E aí, com esse pessoal, inclusive, Roberdan, você abriu aí uma questão importantíssima. Eu não conheço, obviamente, né, quem está mais diretamente atuando nisso. Né? Novamente, eu não estou. Portanto, eu não tenho mais os instrumentos. Mas no CGE eu tinha um mecanismo de dizer quem faz o que na Amazônia num determinado tema. Né? É um conceito de redes relacionais aplicada a mapeamento de competências. Né? Temos uma plataforma de 7,5 milhões de currículos na plataforma Lattes, e nós desenvolvemos algoritmos de dizer quem faz o que em qualquer área do território nacional. E mais, do Brasil e gente de fora, porque gente de fora eu pego participantes dos artigos que foram puxados no tema, né? Posso te mostrar depois um pouco isso, mas eu não tenho mais esse ferramental na minha mão, sabe? Então, mas é nessa linha que eu vou tentar, inclusive, se for possível, junto com você, mapear essa rede mais importante para estar envolvida no processo, tá? Ok. E aí o teu conhecimento vale ouro. Você está aí, né? Está vendo as pessoas acontecerem aí, eu não estou. Eu posso, por exemplo, perguntar à Embrapa, né? Embrapa, o que você está fazendo nessa linha, nesse sentido, etc. Né? E coisas assim em outras instâncias, né? Vai indiretamente botando a mão nas pessoas. Mas se você tiver, para esse nosso momento, a partir do dia 18, já dicas nesse sentido, são as pessoas que a gente vai envolver mais diretamente na construção do processo. Legal. Então tá bom. Coordenar. Uhum. Ok, então temos aí alguns próximos passos. Eu fico feliz aí para a gente, pelo menos, estar chegando aí numa ideia, né? Uma ideia. Estamos, sim. Acho que é bastante empolgante. Roberdan, você tem alguma notícia sobre a questão Sim. da Márcia Cairu? Ok, tá. O Eugênio, o empresário lá, que na verdade é o líder, ele está com Covid. Aí não teve ambiente, o filho dele levar para definir, e a gente, enfim, um pouco mais de paciência. Mas ontem, eu tive com o meu time aqui, que está analisando os projetos, vendo o valor que já foi solicitado, né? E aí é um processo que eu não tenho como eu decidir pelo projeto. Eu não posso interferir, mas eu pedi que a gente, dentro do que está lá, na hora de definir, como tem um valor, não dá para tudo, mas que a gente pudesse atender, mesmo que parcialmente, com o nosso edital. A gente vai entrar com uma parte aí de patrocínio, e aí vamos ver a Cairu o que ela coloca. Então, vai acontecer, tá? Tá bom. A gente pode ter essa tranquilidade. A gente vai ter aquele valor que a Márcia apresentou para a gente lá, tá? Ótimo. A gente só precisa um pouco mais de tempo, porque o meu edital, o meu processo, ele está lá, agora é a fase de análise, é um processo que ainda vai esse mês 7. Né? E aí eu já sinalizei para o grupo que vai ter uma parte nossa, e a gente faz, por favor, dá uma pedida aí de uma insistência, eles vão fazer, tá? Então, tá, podemos ter essa tranquilidade, tá? Que bom, Só não vai ser amanhã, então vamos colocar como meta até o mês 8, isso aí a gente está resolvendo. E aí, se o parceiro entra, ele vai entrar com uma parte, se a gente resolve a questão de como aplicar o recurso, né? Se não, a gente arruma algum parceiro local também, para ser padrinho, a gente viu aquela questão do fórum, da dificuldade de ser pelo fórum, isso a gente resolve, tá? A gente acha condições para isso, tá bom? Então é positivo aí. Ótimo.
Obrigadíssimo, Oberdan. Obrigada, Oberdan. E Maravilha. obrigado pela opinião do economista aí, que está trazendo a dimensão econômica para perto da nossa discussão mais do lado técnico-científico, né? Botando o pé no chão aí da realidade de como é que a gente atrai capital. Maravilha. Valeu muito, Bernardo. Você e o Márcio trouxeram a governança, agora vai. Agora vai. Vamos que vamos. Sim, e vamos juntos. Mas Obrigado. nada disso aqui, nem nessa discussão, essa tentativa de construir uma percepção, isso tudo, a gente não teria se não fosse o trabalho do Alisson, o trabalho que foi feito desde lá de Porto Velho, pode ter certeza. É uma construção que a gente consegue ir conectando as competências, as pessoas, a gente vai avançando. É desafiador porque o assunto é complexo, a gente não tem, na prática, essa expertise, o desafio de trabalhar de forma colaborativa, enfim, mas eu acho que começa a conectar e ter uma visão comum, né, para a gente construir algo muito interessante. Legal, bastante empolgado, continuo, muito obrigado. Então, legal, aí eu aguardo algumas novidades, a gente vai se falando, tá, Márcio? Fernando, depois você conecta o contato do Márcio que eu não tenho, para a gente ir conversando, e a Cláudia também sobre depois, tentei procurar aqui, Cláudia, o seu contato, depois da semana dia 18 também, para a gente avançando isso aí, tá? Obrigado, pessoal. Ótimo. Você, viu? Obrigado, e ótimo final de semana para vocês também. Abraço, tchau, tchau. Abraço, Bernardo. Tchau. Nos vemos. Oi, alô?